Da outra vez eu te pedi presente inútil no Tolkien ou não? Pediu. Então não precisa trazer mais presente. Trouxe, já trouxe. presente Você está liberado do meu presente. Mas não está liberado de me explicar o que é conservadorismo aqui. Porque antes de começar o papo, a gente falou assim... Eu te perguntei, você é conservador? E fala, cara, eu nem gosto mais de usar esse termo. Por quê? Sim. Porque ele tá sujo, ele tá... Porque pensa... Assim, quem não sabe nada fala, o cara quer conservar a pobreza, quer conservar a desigualdade, quer conservar esse governo que tá aí. O que é? Sim, eu até gosto, eu até falo muitas vezes quando a pessoa fala em certo sentido da palavra, mas que é usado vulgarmente, sim, eu sou conservador no sentido, sei lá, que sou pró-família, defendo uma certa visão de moral. Mas o problema é que a palavra, eu acho que ela tem vários problemas. Um, que ela me lembra muito a política britânica antiga, bem aquele perfil de, vamos preservar certos aspectos que são aspectos bons enquanto outros estão mudando. Tá bom, todo mundo tem o desejo de conservar algo, de preservar algo, mas eu acho que tem divisões políticas mais profundas do que isso e tem coisas por trás, né? Quando a gente fala de direita e esquerda, que é uma grande visão política, sem dúvida, eu acho que você pode olhar sobre dois lados. Um, historicamente, como as pessoas vão se definindo. Então, um grupo se autodefine como a esquerda, e outro grupo se autodefine como a direita. Se você olhar, tem alguns padrões por trás dessa autodefinição. Normalmente, quando nós olhamos, existe um princípio muito grande da filosofia clássica que é chamada lei natural. A lei natural é o conjunto dos hábitos que direcionam as pessoas para o bem. Dentro da lei natural tem toda a discussão da moral. Tá. Então tem uma série de hábitos, Aristóteles já falava disso, que vão direcionando você para o bem comum, para um bem cada vez maior. Exemplo, se você come em excesso, você vai ter algo que vai fazer mal para você. Tá. Daí, o excesso, o que é excesso pode variar para mim e para você. Pode ter uma dieta que para você vai funcionar, para mim não vai funcionar. Eu não posso comer açúcar e você pode, por exemplo. Exatamente, mas o excesso vai existir em ambos os casos. E o excesso vai fazer mal para ambos. Da ideia de que eu tenho que ter uma moderação na hora de comer, vem a virtude equivalente, que é a virtude da temperança, que eu tenho que comer as coisas de uma maneira equilibrada. Comer, beber, manter o controle. Ter os prazeres de uma maneira equilibrada. Daí eu começo a discernir uma lei moral, um padrão moral. Quando você olha a história, normalmente os grupos que são mais à esquerda, eles tendem a querer relativizar essa lei moral. Então, cada vez mais a lei moral ser mais fluida, ou mais relapsa, ou mais ampla. E normalmente os grupos mais à direita tendem a querer ela mais rígida. É mais ou menos, tem um lado intuitivo nisso. Eu falar, cara, vou encher a cara e não vou pagar as contas, direita ou esquerda. Você intuitivamente pensa esquerda, o cara pode fazer o que for, tem gente de esquerda que vai falar. Então o Paquito é esquerda, então, porque você descreveu o Paquito. Porque sou 100% de esquerda. Não trabalho, encho a cara, não vou reconhecer meu dever paterno. E quando você pensa coisas, pai de família, assume os deveres profissionais, intuitivamente você pensa direito. O que isso quer dizer? Que você não está pensando em direita e esquerda. Mas são também definições bem rasas do jeito que você está falando. Claro. Uma coisa bem rasa. Depois claro, eu tô falando para um efeito... Bem... Sim, mas tem dois padres. Um tá sem batina, falando que a doutrina da igreja cada um acha que é o que é. O outro tá com batina rezando em latim. Qual é a direita e qual é a esquerda? Entendi. Qual é progressista e qual é mais conservador? E eu tô basicamente usando a impressão inicial da pessoa, o imaginário que a gente para falar tem. Que muitas vezes nós usamos direita e esquerda como substitutos de caos e ordem. Bem na linha do que falaria o Jordan Peterson, coisas que tendem para o caos, nós tendemos a entender como mais a esquerda, e coisas que tendem mais para a ordem, nós tendemos a entender como mais a direita. Essa é uma das várias acepções que a gente usa na palavra. E nós conseguimos discernir ao longo da história, por mais que tenha movimentos cíclicos na história, tem uma série de coisas que foram indo em direção à esquerda, no sentido de que a nossa moral foi ficando mais relapsa. Um exemplo muito simples é a questão da família. Para toda a base da filosofia clássica, do pensamento clássico, a família é a base da política. Da tradicional. Política? Com certeza, se você pegar política, Aristóteles... economia... Você pegar Aristóteles vai falar que toda a política começa... Porque a política é a relação social. A gente pensa política só como o governo atual, sei lá, Brasília ou qualquer coisa. Mas vamos pensar política básica, assim. Você como ser humano, você quer sobreviver. É uma necessidade básica, imediata. Como você quer sobreviver, é parte da sobrevivência da espécie você se reproduzir. Certo. Então, a pessoa do sexo masculino se une com a pessoa do sexo feminino. O homem se une com a mulher para gerar filhos.
Esses filhos têm que ser criados. Alguém tem que criar os filhos. Quando o homem e a mulher se unem, começa a criar os filhos. Esses filhos vão ser direcionados. Agora, uma família, portanto, homem, mulher e filhos, não consegue sobreviver por conta própria. Por quê? Tem uma série de recursos que outra pessoa tem, outro grupo familiar tem, um outro é melhor para conseguir madeira, um outro é melhor para plantar algo. Então as famílias se unem. Quando as famílias se unem, Aristóteles fala, aí começa a comunidade política. A finalidade imediata da comunidade política é a sobrevivência. Tá. Segurança, alimentação, energia básica é a primeira coisa que você busca. Mas essa não é a finalidade última da comunidade política. Por que não é a finalidade última? Se fosse só unir homens e mulheres com filhos, apesar da família dos homens ser muito diferente dos animais, veja que tem animais gregários. O lobo anda em conjunto. A abelha é um animal gregário. Aliás, o lobo ele é meio monogâmico, no sentido que tem o lobo se une com uma loba e ele tende a manter a parceira por um tempo. No entanto, o homem tem uma coisa diferente dos outros animais. Duas coisas muito, muito grandes que diferem ele. E isso muda total a política. As paixões, em grande parte, determinam os animais. O que eu quero dizer com isso? Aristóteles chama de paixões o seguinte. A relação entre os estímulos internos e o estímulo externo, outra coisa, o objeto, né? E as disposições internas geram uma paixão. Que ele fala que pode ser de atração ou de repulsa. Por exemplo, um cachorro está morrendo de fome. Tem um bife. O bife é muito bom. Se o bife é muito bom e o cachorro está com muita fome, o cachorro pega o bife. Simples, essa é uma relação. Se o cachorro está com menos fome, ele tem menos propensão a pegar o bife. Se o bife é pior, a carne é pior, ele sente que a carne tem um problema, a propensão dele também a pegar o bife reduz. Essa relação do bife com a fome dele, basicamente gera uma paixão de atração. Ele sente atração por comer o bife. O ser humano, ou os animais, no geral, têm desejo sexual, têm desejo por comida, têm medo. Ele vê um cachorro muito ameaçador. Ele, em particular, está sentindo mal. O cachorro dá no pé. Ou em outra situação ele fala, não, e isso varia de animal para animal de instinto, mas você vê como nós, homens, como os animais, temos paixões também. Todos nós sentimos atração sexual, vontade de comer e tal. E o que é diferente dos homens para os outros animais? Os homens conseguem deliberar sobre as suas paixões. O homem pode agir contra as suas paixões. Eu posso virar e falar, eu tenho muita vontade de pegar esse bife, mas eu não vou fazer isso, porque isso não é o melhor para mim nesse momento. Eu tenho medo dessa situação, mas eu vou entregar a vida para salvar aquela pessoa. Eu tenho... O cachorro é capaz de alguns atos, inclusive de pular para salvar o dono. Mas ele basicamente segue os instintos dele, ele é muito natural. O homem consegue estar morrendo de medo, cara. É, assim, é antinatural, sabe? É absolutamente natural no sentido aristotélico, mas num certo sentido fala, cara, foge da expectativa. Todos os hábitos que eu adquiro, direcionando minhas paixões para um bem maior do que eu, são as virtudes. Não só isso, eu consigo descobrir a realidade de uma maneira que os animais não conseguem, tão básica. Eu consigo entender coisas que são universais. Eu consigo refletir sobre justiça. Eu consigo refletir sobre o que é o bem. Consigo refletir sobre o que é o belo. Isso me difere razoavelmente do cachorro, porque o cachorro ele pode ter até uma afeição pelo dono, que é uma coisa fantástica. Ele pode ter um impulso de salvar o dono, mas ele não reflete sobre o belo em si. Ele não para e pensa, vamos refletir sobre a essência do que é belo. O que significa tudo isso? Aos homens, para eles terem uma vida plena, não basta sobreviver. Não basta apenas segurança e comida. Os homens precisam melhorar suas almas, melhorar sua psique. Aliás, a palavra psicologia, quando a gente fala psicologia, psique é alma em grego. É a mesma coisa que falar da alma. Os homens querem ter uma alma plena. Eles querem chegar no nível mais alto que eles podem. Para isso, eles querem descobrir a verdade e melhorar os hábitos. Em outras palavras, crescer nas virtudes. Portanto, a comunidade política ela tem uma finalidade imediata, que é comer, sobreviver. Essa ninguém tira. Mas a última finalidade dela é o bem da alma. Aristóteles falava eudaimonia. O que é o bem da alma? Isso é bem difícil de entender, né? Nós falamos eudaimonia, é um termo engraçado, porque muitas vezes é traduzido como felicidade. Ah, tá. A gente escuta isso, que a gente buscar a felicidade. Com certeza, mas pensa comigo. Eudaimonia, a palavra grega até quer dizer bom, e daimon. Para os gregos, daimon é o intermediário entre o céu e a terra. Entre o que é eterno e o que é passageiro. Tá. Tem coisas no mundo que são eternas, tem coisas que são passageiras.
uma das primeiras distinções da filosofia. As coisas decaem. Nosso corpo vai entrar em decadência. Aliás, a tendência das coisas é uma certa entropia, que nem Sim. a lei da termodinâmica. As coisas vão decaindo. Sim. Se eu largar essa sala, ela vai começar a piorar. Vai ter coisa que vai começar a vazar. Aliás, tinha um negócio que tá vazando. Tem um outro negócio que tá ruim. Quer dizer, essas coisas, alguém precisa agir para colocar ordem nessas coisas. Então há uma tendência natural para entropia. Quando eu falo do bem da alma, eu falo em combater essa desordem na minha alma e chegar a ser a melhor pessoa que eu posso ser. Então, o mundo te leva ao caos. Naturalmente as coisas tendem a ficar pior. As minhas e a más nossa inclinações luta... me levam ao caos, porque é muito mais fácil. Claro. É muito mais fácil o vício do que a virtude. Com porque a virtude demanda trabalho. Olha o que eu falei. Para ter virtude precisa de sacrifício, entrega, ordem, uso da inteligência, porque eu preciso raciocinar tudo isso. Em outras palavras, a virtude é o que me impede de me animalizar. Inclusive, alguns autores falam que o ser humano, quando tem o vício, fica pior que o animal, porque pelo menos o animal segue as inclinações naturais dele. Ele não faz uma coisa que faz mal para ele, né? Um dos maiores motivos do porquê as coisas decaem, do porquê as coisas pioram, é que é muito mais fácil avacalhar do que seguir a ordem. Muito mais fácil. Sacrifício dá trabalho, estudar dá trabalho, aprender piano dá trabalho, Exato. Aprender japonês dá um trabalho desgraçado. Fazer um copo dá trabalho, destruir um copo é muito fácil. Essa oposição entre o desejo do homem de seguir as virtudes, a descobrir a verdade, ordenar a vida dele, colocar a vida dele toda em ordem, encontrar o bem, a verdade, a beleza, esse é o rumo da vida que é plena, da vida da eudaimonia. No fundo é isso, é a capacidade do homem de descobrir a verdade, o bem e a beleza. A tendência oposta, que é o vício, ela é uma inclinação dos homens, um desalinhamento da natureza, como se a nossa natureza tivesse um defeito. Cara, quero gratificação imediata. Sei que açúcar faz mal para mim, mas se eu comer agora o açúcar vai dar um benefício. Sei que eu não deveria ir lá pegar a mulher do outro, mas tenho inclinação para isso. Sei que eu não deveria agredir esse cara, mas eu quero agredir. Eu acho que essa briga é a grande briga da nossa civilização. É muito mais a briga entre a virtude e o vício, é muito mais a briga entre a nossa própria tendência a destruir as coisas, desconstruir as coisas, no sentido, até uma palavra que virou moda, mas é isso, e a nossa tendência de construir. Toda criança faz isso, constrói um bloco, um trabalho desgraçado. Qual é a primeira inclinação da criança quando tá o bloquinho feito? Cara, ela quer chutar o bloco. Por quê, hein? Porque existe... Os filósofos cristãos vão falar que é o pecado original. Ah, é? Tem um pensador que é o Chesterton que falava que a realidade cristã mais óbvia é o pecado original. Fala, cara, você pode discutir todas as coisas cristianas, mas a mais óbvia é o pecado original. Que as pessoas têm alguma coisa que elas almejam mal. Mas eu acho que tem um princípio de... A gente quer o caminho mais fácil, né? É intuitivo, porque você quer evitar dor. O corpo, ele já vieram vários biólogos aqui, eles falam, o corpo sempre tende a querer gastar o mínimo de energia possível, né? Mais prazer e menos dor. Mais prazer e menos dor, exatamente. E aí, racionalmente, você percebe, cara, mais prazer e menos dor não é melhor pra mim. Não é que a vida deveria ser só dor, não é isso que eu tô falando. Mas em várias situações, para eu me desenvolver, eu preciso de mais prazer e menos dor. Eu tenho dor de ir na frente da classe e ler o trabalho. Mas eu preciso ir lá, porque senão eu não tenho nota. Eu tenho uma dor de chegar naquela garota que eu tô afim, porque eu posso tomar um não. Mas se eu não fizer isso, eu nunca... É isso, é você sempre brigando com essa... Com certeza. E aí, essa briga política, para mim, no fundo, esconde muito essa tendência, sabe? Quer dizer, quando a gente fala de família, por que a gente muitas vezes é contra a família? Né? Cara, eu tenho um filho, eu tenho 4, né? É muito difícil criar uma criança. Pô! É muito difícil construir uma família. As pessoas não têm noção, né? Quem não tem filho não tem a menor noção o quanto é difícil. As crianças acordam à noite. As crianças choram. Mudam de humor de uma hora para outra. Uma hora tá bom, outra hora não tá. No entanto... Gosta sempre da mesma comida, de repente não quer mais comer aquilo. No entanto, qual é o tamanho da importância da família para nossa sociedade? 50% hoje das crianças do Brasil crescem sem o pai. 50%? Quantos países ocidentais, essa pergunta eu sempre falo nas aulas, estão acima da taxa de fertilidade necessária? Taxa de fertilidade é o número de filhos, basicamente, relativo às mulheres. Estão acima da taxa de fertilidade necessária para repor a população. Cara, nenhum. Os países ocidentais, se você pegasse Europa Ocidental, Japão não é nem ocidental, mas sei lá, incluindo assim, Japão, Coreia, todos estão abaixo.
Tem mais gente eu acho que os Estados Unidos até morrendo do que passa nascendo. quando você soma imigração. Aí Com beleza. certeza. Então vários deles estão ali encaixando na imigração. Ou seja, as pessoas não têm mais filhos suficiente para a gente repor a população. Qual é o efeito disso? A população vai envelhecer, naturalmente, menos coisas produtivas. Agora, numa cultura tradicional, naturalmente as pessoas querem ter filhos. Não porque é mais prazeroso, não porque é mais fácil, mas porque é algo que até na dificuldade você cresce.